1 Crônicas, capítulo 21. Nós vamos estar lendo alguns versículos dentro desse capítulo. Meu Deus, bagunça. E vamos estar falando que o Senhor tem colocado no nosso coração. 1 Crônicas, capítulo 21. Davi numera o povo e Deus castiga-o. Então Satanás se levantou contra Israel. Contra quem? Israel. E incitou a Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa do delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Nós vamos pular alguns versículos aqui, tá bom? Depois eu explico para vocês. Versículo 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade: que disseste a Davi que subiste de Jebuseu? 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Nós te agradecemos nessa manhã. Querido Espírito Santo de Deus, conduza meu pensamento e fala nessa manhã. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que nós venhamos a entender, a compreender essa palavra que será aqui falada, Senhor, através dos meus lábios, mas usada pelo Senhor. Deus esteja conosco neste local, Senhor, fazendo o que precisa ser feito. Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Fala no nosso meio nesta manhã, é o que te pedimos. Amém? Mensagem para ele, eu falei: não estou passando bem. Eu tive muita dor de cabeça, domingo, segunda. E ontem, quando a irmã Dineia falou, eu já tinha estudado e continuei a estudar mais um pouquinho. Eu falei: quer saber? Para serviço, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu vou passando mal. Por que eu não vou lá na igreja? Eu vou sim. E aqui estou. Amém. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Tomei remedinho, vim, eu não fui trabalhar assim. Por que para servir o Senhor, às vezes a gente vai? Ah, vou não. E não era nenhuma dorzinha, não. Segunda-feira, quando eu tossia, parece que isso aqui ia sair para fora de tanta dor. Tantos meninos que estão doentes na sala e a gente acaba pegando um vírus, né? Alguma coisa assim. Mas eu vi. Porque nós precisamos falar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Amém. E conforme eu fui estudando aqui, alguns detalhes eu marquei quase o capítulo todo, porque sempre vem algo, eu já falei isso para vocês algumas vezes, né? Pela manhã, o Senhor tem um jeito de trabalhar, que muitas vezes nós não entendemos, mas é a forma dele. Muitas vezes não é o jeito que eu quero, não é o jeito que eu planejei, mas é o jeito que o Senhor quer, é o jeito, ou aqueles que estarão aqui nessa manhã. E eu sei que para cada manhã Deus tem algo específico aos nossos corações. Aleluia. E aqui fala assim que Satanás se levantou contra Israel. Não foi simplesmente contra Davi, que era o rei,
digamos, um rei já com fama naquela época, não era o começo do reinado dele. Ele já tinha ganhado muitas guerras, Davi já era mais idoso aqui nessa época. Não era quando ele estava começando a reinar. Ele já tinha ganhado várias e várias guerras. E aí, diz assim, que Satanás incitou, ou seja, Satanás incentivou a Davi. O homem, segundo o coração de Deus, foi incentivado. Nós precisamos estar em vigilância 24 horas por dia. Quem é que tem nos incentivado a fazer aquilo que nós fazemos no cotidiano? Tem coisas que nós fazemos que têm consequências gravíssimas. Tem coisas que muitas vezes nós fazemos e até a gente pensa, não, eu posso. O que tem ele contar? O que tem ele contar quantos soldados, quantos bons lutadores tem ali naquela época, né? Mas Davi, provavelmente, não está escrito aqui, mas provavelmente queria saber o tamanho da força que estava do lado dele. Será que de repente ele parou de confiar no Todo-Poderoso Provedor? Naquele que um dia falou para ele, Davi, fica quietinho aí, que quando você escutar o balançar das árvores como soldado, sou eu que estou lutando por ti. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus falou com ele, uma guerra não vai não, fica aí. Quando você escutar as árvores balançar, em som de marcha, sou eu que estou indo na frente, estou derrotando. Mas ele queria confiar na força do braço que tinha do lado dele. E de repente ele foi incentivado. E ele foi e falou para Joabe, Joabe, vai lá, conta. E Joabe falou, né, vou parafrasear, para quê? Joabe ainda quis alertá-lo, né? Não é porventura o Senhor, não são todos os teus servos do Senhor. Joabe sabia que tinha muita coisa e que isso estava fazendo errado. Porém, a palavra de Davi prevaleceu. E lá foi Joabe com os homens contar aqueles soldados. E quando eles contaram, 1.100.000. E aí Joabe sentiu temor, porque ele não queria fazer isso. E ele falou assim, o quê? Eu não vou contar dos levitas não, e nem de Benjamim. Porque os levitas eram os escolhidos para estar à frente ali, adorando, enaltecendo o nome do Senhor. Amém. Não era para ter contado com os soldados, e ele sentiu temor e não contou isso. A tribo de Levi e Benjamim não foi contado, porque ele achou a palavra do rei que era abominável. Ei, muitas vezes nós esquecemos quem é que está lutando por nós. Muitas vezes quando nós ficamos um pouquinho mais arrogante, vamos dizer assim. E como eu comecei a contar para vocês aqui do meu filho, uma vez eu estive contando para vocês que uma época ele ficou, e depois em praticamente 3 meses Deus deu tudo de volta para ele, como se nem um mês ele ficasse desempregado. Porém meu filho começou a ficar orgulhoso. Eu presenciei isso nele, que ele começou a ficar grande demais. As palavras dele estavam sendo pesadas. Aquele menino que foi criado com temor na casa do Senhor, muitas vezes ele falava algumas coisas que o meu coração fechava. E um dia eu fui no culto, numa casa de uma serva do Senhor, e o Senhor falou assim, eu vou permitir novamente que a tempestade passe, porque é necessário. O que eu não sabia era quanto tempo ia soprar o vento. E de Geshor abraçou na Ásia. Quanto tempo tem soprado o vento na tua casa? Muitas vezes nós precisamos levantar com autoridade na nossa casa e dobrar nossos joelhos e começar a clamar. Porque muitas vezes, quando o meu filho não teve força, eu falei, eu permaneço de joelho. Eu continuo confiando naquele que fez a promessa. Eu continuo confiando naquele que fez de você um milagre, porque você é um milagre. E esses dias eu falei com ele, em algum momento você teve dúvida de que Deus não cuidaria?
Algum momento você teve dúvida? Nós precisamos saber em quem nós temos confiado. E aqui Davi provavelmente estava deixando de confiar na força do Senhor para confiar na força do braço dos homens que lutavam e arrancavam as espadas para a luta. E depois que acabou de vir este número até ele, daqueles que podiam lutar, aí o Senhor falou para Gade, o profeta, dizendo: vai até Davi. Já estava pronto. E às vezes a gente vê isso aqui e fala, né? E pensa, será que eles contaram isso aqui, foi rapidinho? Foi 10 dias? Foi 30 dias? Queridos, eu fui ler mais profundamente. E tem um versículo que fala que eles demoraram de 9 a 10. Ele fala assim, não, para. Não. Ele deixou continuar contando. Quantas vezes nós fazemos planos e não perguntamos para o Senhor, Senhor, é a tua vontade? Nós temos tempo para que o nosso coração se arrependa daquela atitude, mas nós continuamos, não, continua, porque eu quero saber. Muitas vezes nós temos tempo, Davi teve tempo. E depois de tudo concluído, o Senhor falou a Gade, vai até Davi e fale. Pois tem 3 coisas que eu proponho para ele, para que ele escolha uma, para que eu venha fazer. Aquilo que nós praticamos tem consequências. Embora venhamos a nos arrepender, tem consequências. E aí aquele homem veio e falou para ele, escolhe para ti 3 anos de fome, eu estou bem resumindo aqui para vocês, 3 meses diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou 3 dias da espada do Senhor. Ei, Xaramandaçui. Aleluia, Jesus, a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, a Deus, aleluia, Jesus. Nós precisamos nos arrepender de certas atitudes que tomamos. Tem alguma coisa fácil aqui, gente? 3 anos de fome. 3 meses diante do adversário. 3 dias nas mãos do Senhor. E o coração dele diz aqui que ele ficou angustiado. Mas ele disse, eu quero ficar nas mãos do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são muitíssimas. Aleluia. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, Lamentações 3:23, se renovam a cada manhã. Embora eu erre, a misericórdia dele se levanta comigo no dia seguinte. É renovada, hoje renova, amanhã se renova, ontem se renovou. E diz assim, Lamentações. Glória a Deus. Salmo 107:1 diz assim, que as misericórdias dele duram para sempre. Ai de nós, se não for as misericórdias do Senhor sobre nós. E Davi escolheu. E o Senhor mandou a peste sobre Israel. Ei, irmã Ana, mas o pecado não era de Davi? Por que a peste foi para Israel? Tiramandaçui, Heraçui, Shemanagaçu, Derraio e Acho. Muitas coisas que nós praticamos abrem portais para descendências. E quantos estão passando por coisas porque lá no passado teve uma brecha aberta sem arrependimento? E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E feriu 70.000 homens. Não era mais fácil ter funilado Davi? Talvez eu pensaria isso.
Mas 70 mil famílias ficou sem o provedor. Você pensa nisso? 70 mil lutadores que conseguiam desembaiar a espada foi ceifado porque Davi decidiu não confiar. E de repente o Senhor disse assim: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor que estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu, e Davi, levantando seus olhos, viu o anjo. Já pensou? Ele vê toda a destruição, ainda vê o anjo que está destruído. Amém. O anjo estava entre a terra e entre o céu, fazendo aquilo que o Senhor ordenara para fazer, com a espada desembainhada. Quero dizer para você nessa manhã: assuma o teu eu. Seja o tamanho que for, seja do jeito que for, assuma. Eu fiz, eu errei, eu pequei, eu desobedeci minha mãe, eu desobedeci meu pai. Quantos estão pagando o preço da desobediência? E agora muitas vezes ajoelha várias e várias vezes pedindo ao Senhor misericórdia. Mas você tem pedido certo, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia. Porém é necessário ter arrependimento e reconhecer que o erro foi meu, o erro foi teu. É necessário. Davi assumiu. Então o anjo do Senhor disse a Gade: vai até Davi e fala para ele levantar um altar na eira de Ornã. Onde que estava o anjo, gente? Lá na eira de Ornã. Aleluia, Jesus. Vai lá levantar o altar lá, onde está o anjo que está aniquilando o povo. Vai lá. E Davi subiu. Quem subiu está embaixo. Davi subiu conforme a palavra de Gade. E foi até aquele local. E virando-se também o dono daquela eira, ele também viu o anjo do Senhor. E ele escondeu também os seus 4 filhos. Ornã, diz assim, estava trabalhando, ele estava trilhando o trigo quando ele viu ali o anjo do Senhor. E Davi foi se aproximando e falou com ele: dá-me este lugar para a eira, para edificar um altar. Pega o que parecer bem aos teus olhos, eu te dou o boi para o local, te dou o trilho, te dou o trigo, te dou tudo que for necessário. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor eu quero comprar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não vou oferecer holocausto sem custo. Aleluia. Adoração tem custo. Adoração diante do altar tem custo. Aleluia. Tem muita gente vindo de qualquer jeito. Eu só vou lá e levanto a mão, finjo. Ei, aquele que esquadrinha o coração sabe qual é a intenção do teu coração. Desde o momento que você sai da tua casa até o momento que você chega aqui. Não adianta somente aparecer para o homem. Ele vê o que você veio fazer aqui. A adoração precisa ser sincera. A adoração precisa ser do fundo do coração. Um princípio que te cantor abraçou a racha. É preciso ter comunhão com Ele. É preciso ter adoração sem reserva. É preciso você oferecer o teu melhor para Ele. Aleluia. Não adianta simplesmente vir aqui: eu vou fazer de qualquer jeito. Ei, papai não quer de qualquer jeito. É para louvar é o melhor. É para tocar é o melhor. É para levantar as mãos é o melhor. Aleluia. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Aleluia. Não é qualquer coisa que papai aceita. Aquele que te deu a vida, Ele quer de ti o mais perfeito louvor. Glória a Deus. Mas eu não estou recebendo nada, irmã, daquilo que recebi.
se ele não te se ele não te fizer mais nada, ele já te deu a salvação. Agradeça, Deus, exalta, aleluia, enaltece, porque tu declamachai. O teu nome já está escrito lá. Obrigada, Jesus. Se ele não te der a casa que você quer, a tua casa já está lá. Aleluia, se ele não Jesus, te der um carro para você andar aqui, alachou lá das ruas de ouro, você vai andar. Se ele não te der o emprego que você pede, não traga qualquer coisa quando vir adorar. Pague o preço. Pague o preço, dobre o joelho. Aleluia. Porque as misericórdias dele sobre a tua casa têm se renovado a cada manhã. Glória a Deus. As misericórdias dele sobre a tua vida toda manhã tem se aleluia. Tem se renovado. Glória a Deus, aleluia. E Davi pagou o preço. E edificou ali um altar ao Senhor. E invocou ao Senhor, que lhe respondeu com fogo. Rei. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Quando você clama, quando você apresenta o teu maior, quando você paga o preço, o fogo que consome vem sobre a tua vida. Aleluia. Consumindo tudo que não o agrada, mas também consome aquilo que chega perante ele como incenso suave. Aleluia. A nossa adoração precisa chegar a ele como cheiro suave. Aleluia. É preciso oferecermos o melhor. E após ele invocar ao nome do Senhor, que respondeu com fogo, o Senhor deu ordem ao anjo: coloque a espada na bainha. Ele tem poder para mandar fazer e para parar de fazer a hora que ele quer. É verdade, Jesus, aleluia. Mas ele quer atitudes. Está na hora de você abrir um altar para o Senhor na tua casa e começar a clamar. Continue clamando pelo teu filho, pelo teu esposo, pelo teu vizinho, por aqueles que precisam, por aqueles que estão ao teu redor. Porque aquele que desce fogo do céu faz. Aleluia. E se preciso for, ele fala assim: eita, acalma a tempestade, ele para. Glória a Deus. Porque aleluia. tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Amém. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Aleluia. Aleluia. Deus, aleluia. 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 E eu só quero dizer para você só uma frase que eu peguei ontem enquanto estudava. Você sabe qual é a pior dor que nós sentimos? Davi poderia ter evitado isso tudo aqui. Mas ele não evitou. Muitos morreram por causa da atitude dele. 70 mil. 70 mil morreram. E para finalizar, que já acabou o nosso tempo, Hebreus 4,16 diz assim. Aliás, eu vou ler 3 versículos para ficar. Pode ficar de pé, que eu já estou acabando. Hebreus 4, 14, 15 e 16. Visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aleluia. No 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós e das nossas fraquezas. Porém, um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. E o mais que eu gostei mais aqui desse capítulo, está no 16, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Ei, chega ao trono da graça com confiança, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ei, nós temos o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o perfeito, aquele que deu o sacrifício, deu sua vida por nós. Ele intercede por nós. Ele tem intercedido por nós. Aleluia. Diante do trono da graça, para que nós alcancemos misericórdia, para sermos ajudados em tempo oportuno. Ei, aleluia, Deus. Glória a Deus. Você está precisando de ajuda em tempo oportuno? Jesus Cristo, o justo. Aleluia.
Aleluia, Ele nos Jesus. socorre. As misericórdias do Senhor Amém, são a Jesus. causa de não sermos Mesmo. consumidos. Aleluia. Aleluia.